Esse é o nosso Eclésia dessa noite. Já no início do nosso programa, recebemos um contato aqui da nossa querida amiga telespectadora Maria Lourdes Gonçalves, da cidade de Itabirito, Minas Gerais. Itabirito, Minas Gerais. Acabou de se tornar sócia aqui da Rede Século XXI. Nós agradecemos, viu, dona Maria de Lourdes? Os nossos sócios nos ajudam a manter no ar as nossas emissoras, patrocinam, né, o nosso trabalho aqui. Não é barato manter a nossa TV no ar. Quando você fica sócio, você recebe a revista Brasil Cristão na sua casa, uma revista de importante formação. O Padre Guido está escrevendo para a revista Brasil Cristão aquele encarte da reflexão diária. A gente tem uma imagem aí, diretor, não sei se a gente tem uma imagem, tá aí, ó, da revista Brasil Cristão. Aquele revistinha menor no meio é um encarte, né, com as reflexões diárias. Sim. É o Padre Guido Montinelli que está escrevendo durante esse período, o trabalho dele também na revista Brasil Cristão. Todo nosso sócio recebe essa revista, você colabora da maneira que pode, da maneira que está ao seu alcance e nos ajuda a manter no ar a nossa emissora. Se você gosta do programa Eclésia, se você gosta da nossa programação, nos ajude então a manter a nossa TV no ar. Você liga para o telefone que está no seu vídeo, nossos atendentes vão te explicar. Vão explicar para você como é que faz para você se tornar sócio, como é que você faz se você quiser, de repente, optar pelo débito automático. Liga para a gente, se torne sócio conosco. Ou, de repente, se você é sócio, mas não está ativado, né? Você não está mais contribuindo como na época que você ficou sócio, você pode retomar a qualquer momento, que é sempre bem-vindo para nós, da maneira que você pode, da quantia que você pode. É sempre importante, porque não é barato manter nossa emissora no ar, não é mesmo, né? Então a gente pede mesmo a sua ajuda e em alguns casos até o seu socorro mesmo, para que a gente possa manter o nosso trabalho de evangelização no ar. Deus lhe pague para você que nos ajuda todo mês, viu? Padre Guido, vamos falar sobre a pobreza evangélica. O livro que a gente está sorteando é sobre isso. Quem ligar para cá durante a nossa conversa, um livro relacionado a São Francisco de Assis, está aí na sua terra, do Padre Tomás de Saint-Laurent, um grande escritor. No final do programa sortearemos um exemplar, enquanto a gente conversa aqui sobre esse tema, pobreza evangélica. Antes da gente falar sobre São Francisco, Padre Guido, o Sermão da Montanha tem um pouco a ver com essa história da pobreza evangélica? Sem dúvida, Diácono Eric. Nós temos o Sermão da Montanha escrito por Mateus, como também Lucas. Mateus no capítulo 5 e Lucas no capítulo 6, onde Jesus felicita os pobres no espírito. O que significa pobres no espírito? Gente, não é difícil entender. Pobre é aquela pessoa que vive desapegada, que sabe viver tendo e não tendo, que luta para ser justo consigo mesmo e com os outros. Isto é, Deus não tem nada contra a riqueza material. É só abrir a primeira página da Bíblia, quando nós localizamos a passagem da criação do homem e da mulher, Diácono Eric, Gênesis, primeiro capítulo, versículo 28, onde Deus disse para Adão e Eva: crescei, multiplicai-vos, enchei a terra e dominai-a. Ter o domínio da terra e das coisas não tem nada contra Deus. O problema acontece quando o domínio da terra ou das coisas da terra substituem a presença de Deus. Aí sim, nós corremos o risco de não dar a Deus o que é de Deus. E por isso notaremos sempre palavras muito fortes, pronunciadas até pelo mesmo Jesus, quando uma pessoa se apega de uma maneira desordenada e afetivamente, mas desordenada, aos bens da terra. Quer dizer, do ponto de vista claro, lógico e direto, a pessoa que dignamente, honestamente, constrói o seu patrimônio, né? Algumas pessoas realmente conseguem acumular um patrimônio justo, né? Honesto, e é um bom patrimônio. Do ponto de vista lógico e cristão, só o fato de possuir em si não é nenhum pecado, né, Padre Guido? Absolutamente. Aliás, pelo contrário, Diácono Eric, temos na história muitos, até reis e rainhas, pessoas que viviam dentro dos bens materiais e que foram colocados sobre os altares como modelo de santidade. Quer dizer, santos que tiveram contato com a riqueza, sim, mas não foram escravos dela? Exato. Usaram exatamente a riqueza para o bem do povo. Rainha Isabel, por exemplo, que transformou até o seu palácio num hospital. Outros que deram tudo que podiam dar
para ajudar as pessoas menos favorecidas. São Luís, rei da França, certamente tinha um bom patrimônio. Exato. E é santo da igreja. E olha, se queremos logo até falar do nosso grande santo que veneramos amanhã, Francisco de Assis, não era muito pobre, aliás, era filho de papai, digamos assim, né? Certo. Também ele vivia nas riquezas, né? E o pai dele mais ainda. Só que, a um certo ponto, aconteceu na vida dele de receber uma luz de Deus e aquelas riquezas que se tornavam um instrumento para um destaque na sociedade, se tornou ao mesmo tempo um impedimento para alcançar a verdadeira riqueza. Por isso, os santos conseguiram despojar-se efetivamente e afetivamente de todos os bens terrenos. O senhor falou afetivamente e efetivamente. Sim. O que significa isso? Efetivamente em prática e afetivamente com o coração, despojar-se, isto é, mesmo vivendo no mundo como se não vivesse no mundo. Certo. E São Francisco de Assis foi um grande campeão quanto a isso, porque ele percebeu exatamente que a maior riqueza era somente Deus. E a partir do momento, diácono Eric, que ele se despojou dos bens materiais, começou a apreciar as coisas da natureza, começou a chamar a lua de irmã, a água de casta. Até a mesma morte foi chamada de irmã, o sol de irmão. Isto começou a apreciar e louvar a Deus por tudo que Deus coloca à nossa disposição, despojado de todos os bens. Mas não esqueça, minha gente, quando isso acontece, este Deus se torna providência divina. Se nós quiséssemos dar uma olhada rápida na história da igreja, todas aquelas pessoas que viveram uma pobreza evangélica sempre receberam a presença de Deus. Padre Guido, já nessa introdução que o senhor acabou de fazer para a gente, é correto afirmar, então, que o bom entendimento desse conceito da pobreza evangélica diz respeito da relação da pessoa com o dinheiro, e não necessariamente da quantidade de dinheiro que ela possui, ou até da ausência de dinheiro? É isso, Padre Guido? Exato. Isto é, todas aquelas coisas que têm um certo valor aqui na Terra podem se constituir como riqueza. Agora, a pobreza significa viver mesmo com a riqueza, mas não apegados à mesma riqueza. É o caso daquela página do Evangelho de Diácono Eric, quando Jesus, no Evangelho de Mateus, o capítulo 19, versículo 22, dá uma resposta a um jovem rico, que é honesto. Ele diz: olha, procuro fazer o bem, procuro não atrapalhar a vida de ninguém, diante de Deus me sinto também uma pessoa, digamos assim, mendia. O que é que me falta para ganhar a vida eterna? Quando Jesus lhe dá como resposta a proposta: vai, dá os teus bens aos pobres, depois vem e segue-me, aquele moço, diácono Eric, virou as costas. Se afastou triste, porque era muito rico, diz o Evangelho. E deixou triste também o mesmo Jesus, porque ele chegou a dizer, Jesus, como é difícil para um rico entrar no céu. Veja que, repito, Jesus não tem nada contra a riqueza, mas tem tudo contra o apego demasiado aos bens. Será que a expressão que o mesmo Jesus usou lá no Sermão da Montanha, onde ele chamou de pobres no espírito, se encaixa, por exemplo, ao jovem rico, que era rico, porém era pobre no espírito? Também faltava exatamente o grande ideal. O Deus dele não era o Deus verdadeiro, era um Deus material, constituído, neste caso, pelo dinheiro. Entendi. Padre Guido, na história da igreja, né, quando a gente vai falar de São Francisco, que amanhã é o dia dele, a gente já dedicou um programa exclusivo sobre ele aqui em outra ocasião, e hoje a gente vai falar um pouco dele também. Amanhã é dia de São Francisco de Assis, tem tudo a ver com o tema de hoje. Mas na história da igreja, a gente sempre percebe, né, uma relação desse tipo de pobreza na vida religiosa. Mas não necessariamente a gente vê em toda a história da igreja o chamado voto de pobreza. Sim. Eu já pergunto para o senhor, para a gente entender então essa relação. Foi São Francisco que inaugurou um tempo novo para essa relação com a pobreza dentro da igreja, Padre Guido? Ok. Em primeiro lugar, diácono Eri, muito bela a sua pergunta. Deixamos claro
que o conselho de praticar a pobreza é um conselho evangélico. Certo. Quando se trata de vida consagrada e religiosa, o conselho vira voto, certo? Agora, sempre foi assim. Gostaria de explicar bem melhor. No começo da vida religiosa não era bem assim. Por exemplo, pegamos o setor da Ordem dos Beneditinos, certo, onde eles fazem somente um voto solene, chamado voto de obediência. Certo. Mas obediência também às constituições. E dentro das constituições temos exigências do respeito do voto da castidade, como também da pobreza. Quer dizer, apesar de não ser um voto solene de pobreza, esse voto de obediência está embutido a pobreza aí no meio. Exato. E isso é muito mais antigo que a Ordem de São Francisco, por exemplo? Perfeito, porque São Francisco, estamos no século XIII, né? Mas pegamos também as primeiras ordens, já encontramos com São Bento, vamos também até no tempo até de Santo Agostinho. Certo. Já notamos esta consagração de uma pessoa na totalidade e fidelidade da submissão com o voto de obediência. Que embute, digamos assim, né, ao voto da pobreza. Sim. Eu vou, no correr do programa, vamos voltar nesse assunto, queria que o senhor explicasse mais. Sim. Bom, para encerrar esse assunto agora, que eu quero ir para outro, depois a gente vai... Tem muita coisa interessante aqui no programa, eu quero aproveitar o tempo da melhor maneira. O senhor, por exemplo, o senhor é rogacionista, o senhor tem voto de pobreza? Sim. São já 53 anos, Diácono Eric, que eu fiz a minha primeira profissão religiosa, né? Nós temos, inclusive, um voto a mais. Os 3 votos que caracterizam a vida consagrada é a pobreza, castidade e obediência. Mas é bastante comum em várias congregações e ordens religiosas ter um 4º voto. Por exemplo, eu, como rogacionista, é um voto de zelar pelas vocações, rezando e promovendo as vocações, sobretudo para a vida consagrada e religiosa no mundo. Certo? Daquela ordem de Jesus, a messe é muita, os operários são poucos, rogai. O nosso fundador, Santo Aníbal Maria de França, pegou exatamente esta palavra, rogai, esta ordem categórica de Jesus, e fundou os rogacionistas. Nós temos este voto. Agora, se uma pessoa pertence à congregação, por exemplo, dos camilianos, foram fundados por São Camilo de Leles, tem um 4º voto da assistência aos doentes, também em caso de peste. Certo. Olha só, os jesuítas têm um 4º voto também de obediência ao Santo Padre, o Papa. É muito importante conhecer esta característica, né, que diversifica, digamos assim, os vários carismas e se torna uma grande riqueza dentro da história da Igreja. Então, só para ficar bem claro daquilo do exemplo que o senhor disse, de compromisso e do voto solene, né? Porque entre os religiosos existem esses votos, mas não em todos os padres do mundo. Entre os diocesanos, por exemplo, a gente não vê esse voto. Aí eu faço essa pergunta para o senhor. Sim. Então, quer dizer que nem todos os sacerdotes do mundo têm um voto solene de pobreza? Exatamente. Para os sacerdotes diocesanos, é aconselhável, né, praticar o conselho da pobreza. Certo. Eles têm um voto solene de castidade. Certo. E também a obediência ao seu bispo diocesano. Certo. E quanto à prática da pobreza, permanece como um conselho evangélico. Entendi. Sim. O senhor poderia, então, já de cara, para a gente definir, o senhor tem como definir o que é a pobreza evangélica, então? De que maneira o senhor poderia dizer, se eu fosse resumir em poucas palavras, o que significa essa pobreza evangélica? Olha, é o despojamento dos bens materiais de uma maneira efetiva e afetiva, consagrando-se inteiramente ao serviço de Deus. Certo. Certo? Portanto, repito, que dentro desta definição permanece sempre um desafio, usamos a palavra clara, porque somos todas pessoas humanas, um desafio para manter-se neste estado de vida consagrada, vivendo no mundo, mas como se não fôssemos do mundo, certo? Procurando ganhar honestamente também o nosso pão de cada dia e, ao mesmo tempo, não mantendo nenhum apego
afetivo às coisas. É um desafio, minha gente, mas Deus dá também a graça de poder colocar em prática através do nosso dia a dia. Me sinto muito feliz, sou religioso já há 53 anos. As obras de misericórdia, Padre Guido, tem alguma relação com o voto de pobreza? Sim, exato. O Evangelho de Mateus, no capítulo 25, sim, no versículo 32 a 34, apresenta na boca de Jesus, né? Uma expressão, e tomara que isso aconteça para todos nós ao término da nossa vida, quando seremos acolhidos pelo Pai do céu, que nos dirá: vinde benditos, porque eu estive com fome, com sede, sem roupa, de passagem, doente, preso, e você me vestiu, me alimentou, me visitou, etc., e me hospedou. E nós perguntaremos para Deus Pai: mas quando foi que tudo isso aconteceu? Ele responderá: todas as vezes que vocês fizeram isso para qualquer um dos meus co-irmãos lá na terra, foi para mim que vocês se fizeram. Mas para entender isso, precisa exatamente viver com autenticidade. Aliás, adianto um pormenor, exatamente falando de São Francisco, ele chega até a dizer que existe uma pobreza voluntária e uma pobreza involuntária. O que significa isso? Voluntária, ele coloca estas palavras para os seus religiosos. Entre aspas, quando São Francisco de Assis veio falecer, já tinha 2.000 monges franciscanos. Olha só. E como o diácono Eri falou muito bem, não se achou digno ele de tornar-se padre. Faleceu como diácono. Olha, honra para todos os diáconos, né? É verdade, é verdade. Exato. Ele fala desta pobreza evangélica voluntária. Isso é quando uma pessoa consagrada vive com autenticidade o voto de pobreza. Por isso, por exemplo, tudo que uma pessoa recebe é colocado na vida fraterna da sua comunidade religiosa, certo? Involuntária é quando uma pessoa, mesmo tendo um voto de pobreza, ao mesmo tempo tem o seu pequeno mundo particular. Certo. E isso seria até uma traição. Nós poderíamos pensar neste momento até o caso prático do apóstolo Judas Iscariotes, que mexendo com, digamos assim, o caixa, falamos assim, do grupo dos apóstolos, aproveitava para ficar com o dinheiro. Era um ladrão. Ele certamente é um exemplo de alguém que não entendeu essa pobreza evangélica. Não entendeu até o fim da sua vida, infelizmente. Lamentamos, é neste verdade, caso. Sim. Bom, já que o nosso pequeno poverello de Assis, né, Padre? O que significa poverello, Padre? Pobrezinho, que o poverello é língua italiana, é reconhecido na Itália como il santo poverello. Inclusive, amanhã é feriado na Itália porque é o dia de São Francisco de Assis. São Francisco de Assis e Santa Catarina de Siena são os padroeiros da Itália. Já que amanhã é o dia dele, né, dando um exemplo para ele, vamos retomar rapidamente a história dele. Está aí, ó, uma pintura bonita de São Francisco, aliás, é muito retratado, né, nas artes, pinturas, esculturas, tudo mais, do nosso grande, querido Francisco de Assis. Ô Lucas, nosso diretor, não sei se a gente tem uma imagem aí da cruz de São Damião, né, que é um ícone. Uma vez, então, São Francisco rezava diante dessa cruz, e aí já está aí, ó, é uma cruz como essa. Na verdade, é um ícone essa cruz, né, Padre Guido, essa cruz de São Damião. O que ele ouviu de Jesus diante desse crucifixo? Exato. Jesus falou mesmo desta cruz, assim, esta mesma imagem que está guardada na igreja de São Damião, né? E disse: Francisco, por favor, restaura a minha igreja. Francisco, na hora, pensou em restaurar uma capela que estava perdida e abandonada no meio do mato. E até hoje existe esta capela, chama-se de Porciúncula. Inclusive, bem ao lado desta capela, ele construiu até um convento, onde está o quarto onde ele veio falecer, com 44 anos de idade. Mas Jesus queria dizer uma coisa muito mais ampla. Não se tratava de restaurar uma capela, mas de restaurar a igreja inteira. E é justamente nessa... desculpa interromper o senhor, mas era aí que eu ia chegar, Padre, o senhor já emenda o raciocínio. Quando Jesus pediu
a Francisco de Assis para restaurar essa igreja, Jesus estava pensando também no restauro dessa virtude da pobreza evangélica? Exato, exato, porque a igreja estava fazendo um caminho que talvez não respondia muito bem ao Evangelho. Portanto, restaurar significa dar mais uma vez, né, aquele aspecto de vida, de caminho de santidade, e que este homem conseguiu, na sua simplicidade, na sua pobreza, conseguiu mesmo converter inúmeras pessoas, a começar até da sua vida, né? Que teve duas fases bem diferenciadas, e até hoje a família franciscana se tornou um modelo, um exemplar de vida consagrada presente no mundo e que continua doando à igreja muitos santos e santas. E, diácono, um pequeno pormenor, quando eu penso ao nosso Santo Padre, o Papa Francisco, por que o Papa Francisco escolheu este nome? O primeiro Papa com esse nome, né? O primeiro Papa, gente. E olha que belo exemplo de Santo Padre que nós temos no nosso dia a dia. Um homem autêntico que sempre escolheu as pessoas menos favorecidas e que mostra também através de tudo que ele faz como é uma pessoa despojada de tudo para a glória de Deus. Parabéns pelo seu exemplo, Papa Francisco. Legal, Padre Guido. A gente está encerrando o primeiro bloco, mas antes da gente encerrar o nosso bloco, vou pedir, está no ponto da nossa matéria aí, para a gente assistir um pedacinho da matéria, Lucas, nosso diretor, porque nós fizemos uma série de reportagens, né? Eu viajei com o Padre Guido para a Itália e nós fizemos uma série de reportagens. Quem acompanha nosso programa já sabe que nós exibimos aqui em outras ocasiões, sobre as basílicas de Roma. E justamente nessa mística toda que o Padre Guido estava contando para a gente, desse restauro da igreja, através de São Francisco de Assis, ele que voltou a atenção, seu carisma, sua santidade, para essa virtude da pobreza evangélica, né? A primeira grande ordem mendicante, se comportando mesmo como mendigos, né, de Deus, esses primeiros frades franciscanos, ele foi até o Papa da época pedir autorização para fundar esse tipo de igreja e oficializar esse tipo de carisma na igreja, né? E justamente numa matéria que nós fizemos lá em Roma, nós temos um trechinho, comentamos porque a gente estava naquela ocasião justamente onde São Francisco se encontrou com o Papa, né, para pedir essa autorização, e existe até um monumento lá na praça que lembra esse episódio. Então a gente vai relembrar esse trechinho dessa matéria. Assiste aí. Padre Guido, São Francisco de Assis, que viveu no século XIII, a gente conhece por filmes e livros uma passagem interessante da vida dele. Ele saiu de Assis e veio se encontrar com o Papa Inocêncio III para pedir autorização para que pudesse existir a Ordem dos Franciscanos. Sim. Foi aqui nessa casa que ele se encontrou com o Papa? Perfeito. Ele veio para que o Papa pudesse aprovar as constituições da Ordem Franciscana que Francisco estava formando. O Papa, na verdade, temos que dar, como se diz, acreditar plenamente na história, certo, né? O Papa, quando viu este grupo de monges mal trajados, etc., achou que não estavam certos de cabeça e mandou embora este grupo, chefiado por Francisco. Só que a partir daquele instante, o Papa Inocêncio III, né, ele começou a passar mal, não dormia mais, vomitava toda hora, digamos assim, entrou numa crise profunda. E continuamente aquela imagem daquele monge Francisco, certo, não saía da cabeça dele. Até que, a um certo ponto, o Papa deu ordem aos seus soldados de ir à procura deste grupo de monges que já estava no caminho de volta para Assis, e Francisco voltou e, na frente do Papa, recebeu a aprovação das suas constituições. E para lembrar desse fato, foi construído um monumento, né? Um monumento que fica a poucos metros da frente da igreja, sim, da Basílica São João de Latrão, que lembra esse episódio de Francisco e seus irmãos que aqui vieram pedir autorização ao Papa Inocêncio III, com dificuldade, mas acabaram conseguindo. São Francisco acreditava plenamente nos planos de Deus e sabia que mesmo através de tanto sacrifício, sabemos, na verdade, todas as obras de Deus nascem no sofrimento, ele alcançaria o objetivo da aprovação da sua ordem. Quem quiser assistir essa matéria completa, quando a gente falou sobre a Basílica de São João Latrão, as relíquias que lá se encontram e outras basílicas de Roma, você acessa o nosso site, o site da Rede Século XXI, rs21.com.br.
youtube.com/eclésia. Você clica lá na nossa lista de vídeos, todos os programas estão disponíveis, lá estão disponíveis. Inclusive essa matéria completa, que a gente acabou de mostrar um trechinho, pois foi ali no antigo Palácio Papal. Tá aí o nosso site para quem quiser acessar lá. Todos os vídeos estão ali disponíveis, inclusive essa série que fizemos lá em Roma. Então, ali ao lado do antigo Palácio Papal, onde você viu que São Francisco esteve, né, se encontrou com o Papa e acabou, por graça de Deus, o Papa aprovou, né, essa nova ordem que nascia, esse movimento na igreja, rendeu muita coisa boa para a igreja. Vou fazer o seguinte, a gente vai para o intervalo, depois eu vou fazer rapidinho uma lista de alguns santos franciscanos para saber quantas pessoas se santificaram com esse carisma na igreja e outros ainda que se beneficiaram também disso, tá bom? Você não sai daí. A gente volta já já conversando sobre a pobreza evangélica. Não sai daí, a gente volta já.